Todos. Vamos começar agora mais uma aula de análise combinatória. Na aula de hoje, nós iremos fazer uma questão do Enem de 2017, uma questão que foi considerada uma das mais complexas. E vocês vão ver que, na verdade, ela não é uma questão tão complexa assim. A questão diz o seguinte: um brinquedo infantil, caminhão cegonha, é formado por uma carreta e 10 carrinhos nelas transportados, conforme a figura. No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja, verde. E cada carrinho é pintado apenas de uma cor. O caminhão cegonha tem uma cor fixa. A empresa determinou que em todo caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores disponíveis. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo modelo do brinquedo. Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo caminhão cegonha que essa empresa poderá produzir? Bom, começando a pensar, a gente tem o seguinte: a empresa ela coloca que pelo menos uma das cores deve configurar no carrinho. Então, eu vou ter que ter pelo menos um carrinho amarelo, pelo menos um carrinho branco, pelo menos um laranja e pelo menos um verde. Então, a gente já vai selecionar nesse caminhão cegonha alguns para ficarem com essas cores, né? Então, digamos que esse primeiro aqui é amarelo, o segundo é branco, o terceiro é laranja e o quarto é verde. A gente pode selecionar qualquer um porque eles disseram que a ordem dos carrinhos não importa, né, no caminhão. Então, qualquer um poderia ser o verde, qualquer um poderia ser o amarelo. Mas a gente já colocou um de cada para a gente usar essa restrição da empresa, né, que ele quer que tenha pelo menos um carrinho de cada uma das cores disponíveis. O que falta é a gente determinar as cores desses 6 carrinhos restantes, que pode ser tudo amarelo, tudo branco, tudo laranja, tudo verde, ou eu poderia ter 2 amarelos e o restante verde, ou um branco, o restante laranja, ou eu pinto 2 amarelos, um branco, um laranja e o restante verde. Então, a gente começa a ver que eu tenho uma infinidade de respostas das cores que eu posso pintar os caminhãozinhos restantes. Mas o importante é a gente verificar que nesse caso a ordem não importa. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte: eu tenho 4 cores e eu vou escolher 6 caminhões para eu pintar. Bom, isso é uma combinação, só que não é uma combinação simples, porque o total de cores é maior que a quantidade que eu vou, aliás, é menor que a quantidade que eu vou escolher. E no geral, o total na combinação simples, ele tem que ser maior que a quantidade que eu vou escolher. E isso aqui não ocorre. Eu tenho 4 cores para escolher 6 espaços para pintar. E esse tipo de atividade, esse tipo de exercício, é o que a gente chama de combinação completa. No Enem de 2017, caiu uma questão como essa. A maioria dos matemáticos não entenderam por que tinha essa questão no Enem, já que não é um assunto que é estudado no nível médio. Mas a gente vai resolver de uma forma que sim poderia ser aplicado no nível médio. Vocês vão ver que não é tão complicado assim. Eu tenho que escolher a quantidade de branco, a quantidade de amarelo, a quantidade de laranja e a quantidade de verde. A única coisa que eu tenho que é fixa é a quantidade de carrinhos, que eu sei que é 6. Então, uma opção possível seria selecionar 2 amarelos, um branco,
Vamos colocar, sei lá, 0 laranjas e 3 verdes. Aí, eu vou colocar um maisinho separando cada uma das cores. Eu sei que tudo que está antes do maisinho amarelo, do primeiro maisinho, é amarelo. A quantidade de tudo que está antes do segundo maisinho é branco. E tudo que está antes do terceiro maisinho, laranja. E o que vem depois do terceiro maisinho é verde. Bom, essa é uma opção possível, né? Eu tenho aqui 2 amarelos, 1 branco e 3 verdes, dá 6, né? Bom, vamos montar uma outra alternativa possível. Vou colocar já os 3 maisinhos separando cada uma das cores. Poderia ser, sei lá, 1 amarelo, 2 brancos e 3 laranjas. Deu 6 cores, então também é possível, não precisa escolher a cor verde nesse caso. Ou vamos colocar uma outra opção para a gente ilustrar aí. Eu poderia colocar 0 amarelos, 4 brancos, 1 laranja e 1 verde. Também deu 6 cores. Também poderia ser, vamos supor, 2 amarelos, 2 brancos, 1 laranja e 1 verde. Também deu aí 6 cores, então é uma resposta plausível. Já dá para perceber que se a gente for ficar brincando de colocar quantidades e ver quais são as soluções possíveis, a gente vai ficar aqui o resto da vida e não vamos terminar. A gente vai ter que achar algum padrão aí para a gente poder fazer a contagem desses elementos. Então, é só a gente observar essa nossa resposta. Olha só os símbolos que a gente utilizou. Eu tenho 2 bolinhas, um maisinho, uma bolinha, mais 2 maisinhos e 3 bolinhas. A próxima resposta, aqui no caso, eu tenho uma bolinha, um maisinho, 2 bolinhas, um maisinho, 3 bolinhas e um maisinho. A próxima resposta, vamos ver, eu tenho um mais, 4 bolinhas, um maisinho, uma bolinha, um maisinho e uma bolinha. Vamos olhar a quarta resposta. Eu tenho 2 bolinhas, um maisinho, 2 bolinhas, um maisinho, uma bolinha, um maisinho e uma bolinha. Bom, o que a gente tem que ver nessas respostas que a gente teve, um padrão. E qual que é o padrão que a gente pode distinguir nesse caso? Todas as nossas respostas, elas têm 6 bolinhas e 3 pauzinhos. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas e 1, 2, 3 maisinhos. A próxima tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas e 1, 2, 3 maisinhos. A próxima tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas e 3 sinal de mais. E a última também tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas e 3 maisinhos. Então, quer dizer que se a gente contar, será que se a gente contar a quantidade de permutação que eu tenho de 6 bolinhas, desses elementos, 6 bolinhas e 3 maisinhos, eu vou ter todas as respostas que eu preciso? Aliás, vamos tentar, antes de contar essa permutação, vamos tentar montar uma sequência qualquer e ver se ela tem alguma coisa racional, né, nas respostas. Se dá para a gente perceber nela quantos são os carrinhos amarelos, brancos, laranjas e verdes. Então, vamos, sei lá, colocar 2 maisinhos, 1, 2, 3 bolinhas, um outro maisinho e as outras 3 bolinhas. Bom, o que a gente vê? Que antes
desse primeiro maisinho, o que vem aqui antes é amarelo. Então, quer dizer que essa nossa resposta, eu não tenho nenhum amarelo, então deixei em branco. Aí depois, aqui entre um maisinho e outro, eu também não tenho uma bolinha, quer dizer que eu também não tenho nenhum carrinho branco, quer dizer, nenhum amarelo, nenhum branco. Aí já veio outro maisinho. Aí depois vem 3 bolinhas, que no caso são a quantidade de bolinhas laranjas, um maisinho, mais 3 bolinhas, que é a quantidade de carrinhos verdes. Bom, então quer dizer que se eu fiz uma permutação desses elementos aqui, bolinhas e maisinhos, eu consegui uma resposta. Ou seja, a quantidade de combinações possíveis para escolher carrinhos amarelos, brancos, laranjas e verdes, é só eu contar a quantidade de permutações desses elementos. E isso é fácil, né? Como é que a gente faz? É uma permutação. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Eu tenho as bolinhas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, com 6 repetições. E os maisinhos eu tenho 1, 2, 3. E também mais 3 repetições. Isso dá 9 fatorial sobre 3 fatorial vezes 6 fatorial. Voltando aqui as opções do nosso problema, é só a gente identificar quais dessas opções mais se adequam a essa nossa resposta, né? E a gente vamos analisar cada um. Essa primeira é uma combinação de 6 para escolher 4. Eu sei que ela ficaria 6 em cima, 6 fatorial, 4 fatorial e 2 fatorial. Ou seja, já não é a resposta correta, né? A minha opção eu tenho que ter 9 fatorial em cima. Então, a gente já vê que é uma combinação com 9 elementos no total. O que a gente vê que tem aqui a alternativa B. Mas vamos só verificar que é isso mesmo. É uma combinação de 9 elementos para escolher 3. É 9 fatorial sobre 3 fatorial vezes 9 menos 3, 6 fatorial. E, na verdade, é a mesma resposta que essa, só está trocado, né? O 3 fatorial com 6, mas dá na mesma. Só utilizar a propriedade comutativa. Então, dá para ver que nem foi uma questão tão complicada assim. Bom, eu acho. Se vocês tiverem dúvida, deixem nos comentários. E por hoje é só.